mais uma live aqui do Pescador de Histórias, mais uma prosa de casal, a última da série As Ideias Gestadas em Nós. Que série bacana, quanto assunto a gente comentou aqui, quanto aprendizado a gente pôde ter com essa live, com essas lives, né? Com essa série de lives, muita coisa. Olha, quem não viu, vale a pena, vai lá no canal, tá tudo salvo lá, parte 1, parte 2, 3 e essa última, a partir de amanhã já vai estar lá. Corre, porque vale a pena, nós falamos muita coisa. A Simone teve essa luz, essa ideia desse tema, e foi assim, como eu falei, foi uma luz, porque trouxe muito ensinamento, até pra gente que faz a live aqui. A gente aprende a cada minuto, a cada comentário que a gente faz, a cada troca, né? Com a participação das pessoas, a gente tem aprendido muito também. Então é uma troca, né? É uma troca, a gente dá e a gente recebe, e é inclusive uma das coisas que a gente falou nessa série de lives aí. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Vamos lá, vou chamar a Simone para poder já ir abrindo a live aqui. Eu falei até sobre a mangueira, né? Que é uma coisa muito legal. Você planta ali uma semente e olha ela aí. É. Eu estava relembrando que eu falei da mangueira, que é um exemplo fantástico, né? A gente planta uma semente, aquilo gera, né? Cresce um pé, e aquele pé vai te dar milhares de mangas, né? De frutas. É uma coisa, sabe? É fantástico. E isso na nossa vida é assim, né? A gente planta aquilo que a gente quer colher e a gente colhe com abundância, né? Por isso a gente fala tanto que tem que tomar cuidado com o que se planta, porque o que se planta é o que se colhe. Então, e se colhe aos montes, né? Então, olha, vamos tomar cuidado, plantar o bem, plantar coisa boa na nossa vida, na vida das pessoas que convivem com a gente, porque isso também volta para a gente, né? Então, é muita coisa legal. A gente vem, eu estava contando que a gente já vem numa série de 4 lives dessas ideias que você teve, e que a gente sai com o coração aquecido dessas lives, né? Porque a gente tem crescido muito com isso, né? A gente cresce junto, com cada live que a gente faz, a gente sai da live assim, turbinado, né? Porque é muito bom. Sim. A troca, né? A participação das pessoas e o que a gente fala aqui, o que a gente comenta, tem sido fantástico. As lives estão lá no YouTube, para as pessoas irem lá ver. E eu deixei até um ganchinho na última live, né? Para começar nessa próxima, que era falando sobre nós deixarmos as nossas vidas mais coloridas e menos sombrias, né? Antes disso, vamos chamar o pessoal aí para participar, para compartilhar. Isso mesmo. Boa noite a todos. Vamos lembrar, né, de compartilhar essa live. As pessoas que não são inscritos lá no canal da gente, do Pescador, né, de Histórias do YouTube, entrem lá, ativem o sininho das notificações para ficar sabendo toda vez que nós postarmos vídeos. E também tem o Instagram do Pescador. A ideia, né, a essência do Pescador é exatamente isso, é propagar boas ideias, boas práticas, porque quando há uns 2 anos, 3 anos atrás, que eu tive um incômodo, né? Que eu sempre falo que o que é o fator motivador é a indignação. Não a indignação do outro, para o outro. É a nossa indignação com o que está acontecendo ou com o que não está acontecendo na vida da gente. E foi o que aconteceu comigo. E a ideia do pescador é exatamente essa. É você ser farol. A direção, é o ajuste, o olhar. Não é um julgamento.
te dar uma luz diferente em cima de talvez de uma situação que você nem tenha parado para pensar na sua vida. Nossa, nem reparei que eu tinha um padrão, que eu faço determinada coisa. E isso você só nota quando você se observa, não como um julgador, e sim como uma pessoa que vai olhar aquela cena e pensar: como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso fazer para que isso seja diferente? É interessante que às vezes a gente fala que muita gente tem muita porcaria na internet, isso é fato. Mas tem muita coisa boa. Muito. Só que quem começou na internet, quem começa na internet, não começa com o expert. Ele não tem, por quê? Ele não tem essa vivência da tela, desse jeito, dessa conversa, desse bate-papo. Só que de tanto, como eu falei na última live, né? A prática é a mãe de todas as artes. Então você vai treinando, você vai falando, você vai vendo o que você pode melhorar. E uma das coisas que a gente costumava fazer muito é olhar a live e verificar o que nós podíamos alterar na gente, na nossa apresentação, no nosso conhecimento. Poxa, isso aqui é legal. Eu vou estudar mais a respeito desse assunto. Pois isso aqui. Aprofundar, né? Exatamente. Às vezes, até nós tínhamos hábitos na fala, tínhamos coisas que aconteciam, você fala: olha que interessante, eu faço determinada coisa. E você mudava. Não era para te julgar, não era uma forma de te colocar para baixo. Não era isso que a gente fazia quando eu olhava, por exemplo, a minha participação na live. Eu via o que eu podia melhorar para que essa minha ideia do que eu quero passar, o que eu desejo que as pessoas recebam nesse momento que eu estou falando aqui. Como eu quero que isso chegue para as pessoas. Então eu olhava e via o que eu podia melhorar em mim. Eu posso fazer isso. Então essas ideias de observar a nós, ela acaba trazendo muita coisa boa, porque você descobre coisas que você num dia a dia, numa coisa normal, você nem iria reparar, entendeu? Porque é normal, entendeu? Não tinha esse olhar, né, do observador. Sim, sim. E a gente, às vezes, como eu vou dizer, existe um olhar nosso para nós mesmos. E como é feito esse olhar, vai dizer também como a gente recebe as críticas, né? Tanto as nossas autocríticas, quanto as críticas que vêm de fora. Então, tudo isso é muito forte, dependendo da gente mesmo. Como eu vou receber? Como você falou, várias vezes nós sentamos e conversamos sobre as lives. O que dá para melhorar nas lives? E muitas vezes você apontou em mim alguma coisa que eu podia melhorar e vice-versa. Eu apontei em você: poxa, muda isso, porque isso aqui dá para melhorar, isso aqui pode ser diferente. Nós trocamos muita ideia assim. E isso não pode ser uma coisa que nos ofenda, porque a gente está aqui fazendo um trabalho em conjunto, nós temos um projeto que é lindo e que a gente leva muita coisa boa para as pessoas, a gente leva uma mensagem. E o principal aqui que eu falo é despertar nas pessoas o pensamento, a reflexão. Elas não precisam concordar com tudo que a gente vai falar. A gente fala da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso aprendizado com essa vivência, né? A gente aprende e traz aqui.
Mas não quer dizer que a Marina, por exemplo, a Marina é um exemplo que eu gosto de dar, porque é uma pessoa que nos acompanha desde o começo, É, né? Ela está aí com a gente, ela é super companheira nossa nessa caminhada. E ela viu as lives desde o começo até hoje. Então, assim, ela sabe que ela não precisa concordar com tudo que a gente fala. Mas eu tenho certeza que nós despertamos nela a reflexão, o pensamento. A gente traz temas que ela pode parar e refletir onde aquilo se encaixa na vida dela. Então, a crítica, ela pode ser destrutiva, muito mais dependendo do criticado do que de quem critica, sabe? Essa história, uma crítica construtiva, uma crítica destrutiva, depende muito mais de quem a recebe, do pivô da crítica. depende muito mais do ator do que da É, plateia. exatamente. Então, se a pessoa me criticou, olha só, a intenção dela não me importa. A única coisa que me importa é o seguinte: tem fundamento isso que ela falou? Exato. Se tiver fundamento, tem algo que eu possa fazer? Dá para melhorar? É por aí. É buscar nessas críticas algo que me valorize, que eu possa usar isso ao meu favor. Porque se eu usar isso como motivo para me deprimir, motivo para sofrer, motivo para ter raiva, motivo para qualquer coisa negativa, foi uma escolha. Foi uma escolha minha. E esse sofrimento, ele só é meu. Porque, como eu falei na última live, às vezes a pessoa não está nem lembrando mais. Às vezes a pessoa fez uma crítica de uma forma espontânea, às vezes uma brincadeira. Quem nunca se ofendeu com uma brincadeira que fizeram? Sim. E às vezes a pessoa fez uma brincadeira, seguiu com a vida, seguiu com o dia, foi pensar em outras coisas, já nem lembra mais, e a pessoa está carregando. Eu já falei isso aqui. A gente carrega aquilo que a gente quer. Então, esse grande aprendizado que eu acho que eu tive na minha vida, sabe? Eu era muito assim, de carregar as coisas. Se você me falasse uma coisa de manhã, eu carregava isso durante o dia, e olhe lá se eu não levava por dias. E isso para mim, então assim, quando eu venho aqui e falo, eu não estou falando de uma coisa que é uma teoria. Eu estou falando de algo que eu vivi e algo que eu mudei na minha vida. Eu quis mudar isso e eu mudei. Então hoje, quando as pessoas falam comigo, independente da intenção, se é boa, se é ruim, mas se aquilo for uma... Porque às vezes a intenção é boa, mas a pessoa cutuca a sua ferida, não é? É. Ela vai naquele lugar seu que já é um incômodo. Então, mas independente disso, eu decidi que essas coisas não vão mais me incomodar. É fácil? Gente, não é fácil. A gente está se construindo todos os dias. A Simone trouxe ao longo dessas lives a ideia daquela estátua se esculpindo, Se né? construindo, né? E nós estamos constantemente em construção e vamos até o final da vida, até o último dia de nossa vida, a gente vai, é aprendizado constante, né? E ainda tem uma coisa, você quer aprender? Porque nós falamos assim, existem pessoas que decidem levar a vida. Isso para mim não é nem viver, sabe? É difícil até descrever isso. É esperar que a vida passe. A pessoa levanta, a pessoa vai trabalhar, a pessoa volta do trabalho, a pessoa dorme, a pessoa come. Dia seguinte, a pessoa levanta, vai trabalhar, come, dorme. Isso não é vida, é simplesmente passar pela vida. E tem tanta coisa nessa vida que a gente pode fazer, tanto aprendizado. E eu falo, olha só, quando eu era novo, eu não gostava de estudar. Simone sabe disso, eu contei para ela desde sempre. Eu não era o melhor aluno, muito longe disso. Eu era aquele rebelde que, pô, estudar para mim, eu ia para a escola porque era obrigado. E hoje eu me descubro pesquisando assuntos e assuntos e assuntos, um tema puxa outro, que puxa outro, puxa outro, e eu venho aqui trazer, eu fico cada vez mais entusiasmado.
Eu vejo a Simone levantar todo dia, antes das 4 da manhã, para ler. Ela lê 3 livros, gente, por vez. E é um aprendizado, e a gente senta, troca ideia. Eu aprendo daqui, jogo para ela, ela joga para mim. Isso é fantástico, a gente traz aqui para vocês e sai da live feliz da vida, porque a gente transbordou aquilo que a gente trouxe, aquilo que veio para a gente. Então, vai lá. Mas é a respeito disso mesmo. Essa ideia, quando veio essa intuição das ideias gestadas em nós, por nós, né? Era exatamente a respeito disso. É uma pergunta que eu acho que as pessoas precisam se fazer todos os dias. Eu estou nessa vida para me preencher de lamúrias, reclamações, raivas, mágoa. A pessoa fez isso comigo, aquele outro fez aquilo. Eu tive isso, alguém me deu coisa. É a respeito disso? Realmente foi para isso que nós viemos para cá, para essa vida? Ou é uma coisa muito mais ampla? Porque se a gente olha como nós fomos feitos, como a nossa complexidade como um ser, você se questiona: será que eu tenho que ser preenchida dessas coisas? Ou eu estou preenchendo essas coisas por simples livre-arbítrio? E só que tudo na vida, nós temos a lei, que a gente falou aí, nós temos repetido, que é de causa e efeito. As pessoas que estão assistindo essa live agora e que vão assistir essa live depois, elas não vão cair aqui à toa. Por acaso eu encontrei esse vídeo. Isso aqui é sério. A lei de causa e efeito, ela funciona. As pessoas falam assim, mas Deus fala com você, o universo fala com você, a vida fala com você. Ela fala o tempo todo. Só que muitas das vezes nós não estamos nos observando. Nós estamos com a atenção voltada para coisas que não vão trazer nada para a gente. Ficar com alguém preso dentro da gente, que é na falta do perdão, ter mágoa de alguém, ter raiva, falar do outro mal, sabe, coisas assim. Você está cheio de coisas que não te servem para nada. É como você ter não ter dentes e você ter lá um monte de carne para comer. É como ter um pedação de filé mignon para um bebê de 2 meses. Não vai servir de nada, mas você pode carregar, porque você tem o livre-arbítrio. Só que, se você prestar atenção na complexidade que nós somos, tudo que existe dentro da gente, trabalhando em harmonia, você se questiona. Sim. Será que é para isso que eu estou aqui? Para esses sentimentos menores? Ou tem algo maior? É essa a ideia do pescador, é essa a essência do pescador, é fazer com que as pessoas elas pensem a respeito da sua própria vida, do seu próprio aprendizado, o que eu tenho para aprender com isso. A vida, como a gente fala aqui, é pedagógica, ela vai te mostrar. Se for necessário, ela vai te bater. Mas por que está batendo? Preste atenção no que você está fazendo ou olhando. Algo você fez, entendeu?
Não existe a pessoa, ah, não, peraí, vamos selecionar aqui. Você é merecedor, você não, você eu vou pensar, você eu vou jogar um dado e vou ver onde que cai. Não existe isso. O que que existe? O resultado das nossas escolhas, que fazemos todos os dias. Até quando deixamos de fazer uma escolha, está escolhendo. O ficar Sim, em cima do muro é uma escolha, traz resultado. Então, verdade. você desenvolver, né, todos nós, na verdade, porque o construir, o sermos construído e esculpido, nós vamos fazer a vida inteira. Sim. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você quer. Porque as coisas, o Marco falou que eu leio, às vezes, 3 livros, de autores diferentes, de situações diferentes, e eu chego num determinado momento da leitura que os livros estão conversando. Ué? Mas isso aqui o cara falou no outro, e assim, assuntos que não tem nada a ver, teoricamente. Autores Ah, de países diferentes, né? exatamente. Ideias, títulos diferentes. A ideia é outra. Quando você vai ver, eles estão conversando, as ideias batem. Então a gente fica assim, gente, não tem como. Até aconteceu com a gente essa semana. Foi uma coisa assim simples. O Marco ouviu uma música, Não, assim, do eu nada. lembrei dessa música e fui procurá-la e ouvi. E aí ele ouviu a música, a dita música. Quando passou na semana, não, eu não estava perto. Quando passou um tempo, eu fui falar exatamente da mesma música, que há muito tempo não toca, porque nós temos isso, né, da moda. Não é mais moda essa música e há muito tempo. E aí ele fala, nossa, que estranho. Eu pensei nessa música essa semana e ouvi, mas eu não ouvi perto de você. Só que a ideia correu. Então, isso mostra para gente o que é a frequência, o que se propaga. Então, a nossa responsabilidade não é somente com o outro. A música, então, né? É A música tem uma capacidade de alterar a nossa energia demais. gigantesca. Tanto para o bem quanto para o mal, para a alegria, para o sofrimento, para a tristeza. É Né? Tem músicas que são depressivas, tem músicas que te alegram, tem músicas que te dão energia. Você vai para a academia, você vê que as academias colocam músicas para cima, porque aquela música te dá energia para malhar. E a música realmente ela tem uma influência muito grande nas nossas vidas. E assim, como a gente fala que tudo no mundo é frequência, assim, pare para pensar essas ideias que a gente fala. Quando alguém me conta alguma coisa, quando eu vejo algo, eu pergunto, será que isso tem fundamento? Será que é isso mesmo? As pessoas até falam assim para mim. Até uma pessoa falou isso essa semana, que eu sou muito questionadora. Aí eu expliquei que não é simplesmente o questionar, é para trazer, colocar a luz em cima daquela ideia. Será que é somente daquele jeito que a pessoa falou? Será que é esse desenho dessa maneira? Então, por isso que existe o diálogo. O diálogo é para isso. É uma conversa que você troca uma ideia. Não é só um, porque senão viraria um monólogo, Sim. né? Mais fácil. Eu falo e pronto. Não é isso. É trazer à luz realmente essas ideias. Ao invés de gastar o tempo falando mal, fazendo não sei o quê, abençoa. Ai, Simone, eu não consigo, aquela pessoa me fez. Então deixa Deus abençoar, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, porque é Ele que está abençoando. Que Deus te abençoe. Imagina você andando ao lado de Jesus. Eu acho que a grande massa da internet vai por esse
credo. Nós somos, assim, uma grande maioria são de cristãos, né? Sim, São pessoas que têm esse Jesus como um orientador, como um mentor, como o salvador, como a pessoa que traz ali, que é o farol, né? sim. Do mundo. E aí você imagina se Jesus estivesse ao seu lado o tempo inteiro caminhando ali. Ele está, mas imagina ele personificado ao Fisicamente, seu né? lado, fisicamente ali. Você teria o mesmo comportamento? Você agiria da mesma forma em várias situações que ocorrem no dia? Olha, eu tenho quase uma certeza, porque fala que é certeza, se você tem certeza, não pode ser quase, né? Mas é uma coisa assim, quase uma certeza que o pensamento das pessoas, as atitudes das pessoas seriam um pouquinho diferente do que são, né? É verdade, é verdade. A gente passa, como você falou uma coisa bacana, que a gente traz uma mensagem do pescador, né? E a gente vê que a grande maioria das pessoas, depois que a gente começou a ter esse olhar de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de procurar, né? A gente vê que uma grande maioria das pessoas não sabem a- ao que, ao que veio, né? O que veio fazer na Terra, o que que eu vim fazer no mundo, né? De verdade, não trabalhar, não, sabe, qual é a minha missão, qual é o meu propósito na vida. É uma busca que as pessoas têm constante, né? E essas reflexões que a gente traz, eu tenho certeza que elas podem ajudar a muita gente a encontrar esse caminho, porque primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela não nasceu pronta, né? Ela veio, a parte da missão dela é exatamente descobrir, né? É aprender, é crescer. Então, às vezes, você não sabe ainda o seu propósito, porque muitas vezes ainda não é o momento de você saber o seu propósito, né? Se você busca, se você tem já despertou para essa busca, já é bacana. Então, se você já despertou e não descobriu ainda, é porque muitas vezes você ainda está nessa construção que a Simone falou. E quando você chega num determinado ponto, você vai olhar para trás e falar assim: ah, agora eu entendi por que, que ainda não me foi mostrado, porque eu ainda não estava pronto. Aquela história da borboleta que você não pode ir lá e quebrar o casulo dela para ela sair, que ela não vai voar porque ela não passou pelo processo todo completo. Nós temos um processo que a gente precisa entender, saber que a gente tem esse processo para viver. E é interessante, eu estou escrevendo, já falei, não é segredo, eu estou escrevendo livros e tal, e tem um que está pronto. Ele está pronto, só falta revisão. E virou um desafio. A revisão está mais desafiadora do que o livro em si, do que escrever o livro em si. Porque eu já fiz, já terminei, está pronto. E assim, a vida está dinâmica, correria, trabalho, tudo mais. E eu preciso de tempo para sentar com calma. Não adianta ser um tempo qualquer. Ah, eu tenho aqui 2 horas livre, 1 hora livre. Não adianta. Para eu conferir um livro, para revisar um livro, eu preciso ter todo um ambiente, um momento, poder sentar, ver com calma. E não tem, se tornou um desafio. E eu tenho me perguntado exatamente isso. Por que que revisar o livro está mais desafiador do que escrever o livro, né? Tem que ter um porquê, tem que ter um motivo. Eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que eu vou saber esse motivo muito em breve. Tenho certeza disso. E outros dias eu fui ao shopping, eu estava sentado, escrevendo, uma pessoa chegou, eu estava fazendo anotações, uma pessoa chegou para mim e falou assim: o senhor é escritor? Eu falei: por quê? Vamos conversar. E ela começou a conversar comigo e
eu peguei e falei para ela sobre o tema do meu livro e comecei a conversar com ela sobre isso. Era um assunto justamente que ela estava precisando, sabe? Aí eu falei, caramba, mais uma vez eu tenho certeza que o caminho que eu estou seguindo está correto. A única coisa que eu preciso ainda, como eu falei, é descobrir o porquê que está difícil a revisão. Mas assim, talvez seja porque ele tem o momento certo de ficar pronto. Como eu falei do casulo da borboleta. Gente, olha só, é aprendizado. Todos nós estamos no aprendizado. E, e a gente vai passando pelo processo. A partir da hora que a gente entra em desespero, a gente entra em ansiedade, tudo isso atrapalha. Então, você pensar, você planejar, você ter calma, ter tranquilidade para seguir com paz o seu caminho, e se livrar de tudo isso que a gente tem falado, de perdão que não falta, né, perdoar as pessoas, mágoas, né, na verdade, que a gente carrega, levar com a gente esses medos, esses receios que a gente tem do que está por vir. Todas essas angústias que a gente carrega, elas nos pesam e nos prendem, sabe? Então, assim, não é não ter medo, porque às vezes o medo ele faz parte, até porque ele nos protege da gente ser irresponsável, fazer coisas que nos colocam em perigo. Mas a questão é conseguir andar apesar do medo, né? É conseguir reverter aquilo que a gente tem de lição, né, para um aprendizado que seja permanente, que a gente possa levar para frente, porque tem situações que elas voltam na vida da gente enquanto a gente não aprende, né? Parece, você fala uma coisa interessante que parece escola. Se você não aprende, você repete o ano e vai repetindo de ano enquanto não aprender. E tem situações na vida que, se fazem parte da sua caminhada, elas vão te segurar enquanto você não sentar e aprender aquela lição. Isso aí, quando a gente fala que é o tempo todo de aprendizado, é o tempo todo. Você vê, você falando do por que você não acha o tempo para fazer a revisão, e falando assim, vai ver que é o tempo de maturação. Vai ver que é o medo da aceitação. Não, Não, a aceitação da obra. Porque se você olhar uma trilha, às vezes, neural que a pessoa tem, não estou falando que é a sua, porque independente da pessoa, eu sempre falo, quem mais se conhece é você mesmo. Não tem ninguém. A pessoa pode ser casada 50, 60, 70 anos. A outra pessoa, ele não conhece a pessoa verdadeiramente, somente aquela pessoa que pode trabalhar. O que tem às vezes? A pessoa fica, e se sair? Eu vou ter que expor, eu vou ter que conversar. Será que eu me sinto preparado? São perguntas que a gente se faz. entendo. Será que fazendo um sucesso imenso, como que isso vai ser? Será que vai ter gente que vai falar que não tem nada? Será que eu estou preparado para crítica? Será que vão me chamar para fazer uma entrevista? Aí eu vou ter que ir e fazer uma entrevista sozinho, vou ter que dar um parecer na frente de milhares de pessoas. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Porque as pessoas falam assim, eu desejo isso, de verdade. Eu desejo, nós queremos, nós fazemos lives aqui, como eu vejo pessoas fazendo, eu aplaudo. Tem gente que abre live, dão 3.000, 4.000 pessoas de uma vez, nossa senhora, entendeu? E eu só fico imaginando se aquelas pessoas que entraram na live, elas realmente estão ali para consumir o aprendizado daquela pessoa. Aquela pessoa tem um conteúdo
que a pessoa vai querer ou não. Eu só estou ali porque é fulano, é cicrano, é um famoso. As perguntas nós temos que fazer para a gente. Nós temos que nos encher de perguntas. Aquele coisa que tem aí um player que fala, né? Faça perguntas sim, faça perguntas para você. Faça uma entrevista com você mesmo. Por que é dessa maneira? Se a gente conseguir limpar essas coisas que acontecem, esses sentimentos menores, e são menores mesmo, porque as frequências são mais baixas, e a gente se encher de coisas boas, você cria quase que um escudo, sabe? Um campo de força, algo que você fica blindado para determinadas coisas. É verdade. Você vai conseguir abençoar. A gente estava até comentando isso. Nossa, mas eu não posso julgar. Falou, você vai ser super polido com as suas palavras, não somente em respeito a outra pessoa, em respeito a você, porque tudo que eu emano, pum, volta para mim. Então eu vou tomar muito cuidado com o que eu estou falando e falando para outra pessoa, porque se eu estou falando, eu estou ouvindo. E para mim não faz diferença. O meu eu interno, o subconsciente, ele entende como se eu estivesse falando para mim. Não interessa para ele se não, eu tô não, peraí, eu tô falando ali do meu vizinho. Eu tô comentando ali da outra pessoa. Não, você está falando. Então, você veja como que muda a vida da gente. Dá uma ideia diferente. Essa é a proposta do pescador. É trazer uma luz que vai te guiar, que vai te mostrar um caminho diferente no meio da tempestade. E a tempestade não é ruim, porque ela é uma oportunidade de crescimento. Isso é verdade. A gente às vezes tem uma. Hoje eu estava lendo sobre autossabotagem, sabe? As pessoas às vezes elas se autossabotam de várias formas, como eu falei, com ansiedade, com medo, com várias coisas que as seguram, que as travam, né? Você até questionou a questão do livro aí, se não pode ser isso. É uma ideia para parar e pensar sobre isso. Vou pensar, vou refletir sobre isso, mas assim, você mencionando não me ocorreu que seja, mas realmente vale a pena parar e pensar, ou que seja, como eu falei agora há pouco, que isso seja às vezes uma luz para um caminho, para um raciocínio que vai me levar à descoberta do que é isso, né? Luísa está aí. Ela vai me levar a um caminho de descoberta, porque a reflexão ela é sempre bacana. Se você me traz algo que possa servir de gancho para um caminho que vai me levar à descoberta, é super válido, né? Só que a gente às vezes não aceita isso. Foi o que a gente falou ali atrás. Como que eu recebo algo e que às vezes pode ser exatamente a dica para me levar a uma descoberta de algo que eu estou buscando, que eu estou procurando e não ser grato por isso, né? E a gente levantou já algumas vezes a questão da gratidão, né? Como a gente fala sempre, eu vou ser grato pelas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, meu pai, minha mãe, não sei, minha tia, cada um tem né, um professor, um amigo maravilhoso que sempre me estendeu a mão, e aquela pessoa que te criticou,
aquela pessoa que por causa da crítica dela, você mudou a rota da sua vida e você conquistou algo que você talvez não tivesse conquistado sem aquela crítica. Aquela coisa ruim que te aconteceu em alguma parte da sua vida, em algum momento da sua vida, que te causou um desafio, momentos de insegurança, de medo, mas que você caminhou e que você conquistou coisas que talvez não tivesse conquistado sem aquilo, né? Então, essa reflexão que a gente traz aqui, eu estou muito feliz com essa série que a gente fez, com essa ideia que você Sim. teve de trazer as ideias gestadas em nós, porque nos levou uma série de reflexões muito fortes, sabe? Um olhar muito para dentro, que tem até tudo a ver com o meu livro, que o meu livro fala de autoconhecimento, de autoestima, de amor próprio, nos leva, nos obriga a olhar para dentro e nos entender melhor, sabe? Mais do que buscar fora o conhecimento do mundo, o conhecimento das pessoas, é começar por nós, o conhecimento interno, o conhecimento do eu, com um olhar, como você falou, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, porque eu preciso saber que eu tenho questões, que eu tenho, às vezes, limitações que podem ser superadas, mas que eu tenho aprendizado pelo caminho, né? A gente fala dessas superações. Eu volto a dizer da minha história, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e hoje eu estou aqui fazendo live há mais de um ano. Eram semanais, agora a gente está passando para lives diárias, ainda não conseguimos fechar uma semana inteira por questões, internet ruim e outra coisa, mas a gente tem feito. Já passamos aí de pelo menos 3 por semana a gente está fazendo. Né? A meta é a semana inteira de dias úteis, né? Segunda a sexta. É a nossa meta e nós vamos conseguir. Sim, claro. Mas Claro. estou aqui falando, sabe? Às vezes eu abro meu coração para falar de mim, uma coisa que assim, que ainda é diferente. Uma coisa é você abrir a live e falar de vários temas, outra coisa é quando você mexe dentro, né? Puxa para fora algo seu, algo íntimo. E isso às vezes é mais difícil ainda, porque às vezes você falar de você como uma pessoa já não é fácil. Você vem trazer para a internet, onde todo mundo pode ver, né? É mais desafiador ainda, mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para desenvolver e desafiar as pessoas a se desenvolverem também. Se eu posso, por que você não pode? Se ele pode, por que eu também não posso? Todos podemos. Somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, somos todos, sabe, estamos todos aqui para o crescimento, para a caminhada, por uma história, cada uma história única, né? Mas podemos também, podemos ser exemplos, podemos transbordar aquilo que a gente aprende e trazer esse desafio aqui essa luz que a gente fala no pescador, que é uma luz que leva a mostrar que existe saída, a mostrar que existe um caminho, caminhos únicos e tal, mas existe caminho. Não é preciso a pessoa se conformar e achar que a vida é só isso, achar que não tem mais saída, que não tem mais o que fazer. Vou viver essa vida mesmo, vou esperar que a vida passe por mim. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos valorizar o nosso tempo, vamos lembrar que o tempo é precioso, cada minuto que a gente perde, por isso que a gente fala perder tempo, né? Porque é perdido, passou, já era, você não recupera tempo perdido, então ele precisa ser cuidado com muito carinho, planejado com muito carinho, né? Utilizado com muito carinho, ser muito valorizado, né? Porque o tempo perdido não volta. Quando você falou que é uma obrigação a gente olhar, né, para dentro da gente, Eu falei que era eu vou até. obrigação. E assim, Não, eu vou não dar era bem assim, a palavra, eu acho que eu. eu vou dar assim, tenha um outro, um convite, Não é obrigação que eu quis dizer, é amor, um, mas assim, é uma responsabilidade, sabe? Porque nós temos uma caminhada.
E o que eu quis dizer é que assim, não adianta a gente buscar no exterior se a gente ainda não se encontrou por dentro, sabe? A gente ainda não se reconheceu como pessoa, a gente ainda não se conheceu, a gente ainda não se valoriza. Como eu falei outro dia, você olhar no espelho e se reconhecer, sabe? Você conhecer quem é aquele cara que está se olhando no espelho. E não, não adianta buscar fora, enquanto não tiver uma coisa assim. Então, o que eu quis dizer é que a gente precisa primeiro se voltar para nós, para Sim, depois a gente, sabe, se curar nessas coisas, anistiar, como você falou, sabe, as mágoas e as pessoas que nos magoaram, se liberar dessas coisas. Quer dizer, tudo começa em nós. Não é egoísmo, mas é um cuidado para a gente poder. É como se fosse uma aquela história da flecha que você puxa para depois soltar, né? Ela toma a coisa e depois é impulsionada. É também assim. A gente entra em nós, a gente se cura nessas situações e aí a gente consegue florescer. exatamente, é isso. É a respeito, é um convite para um olhar diferente para nós. Porque dessa maneira nós conseguimos ter uma alteração de nós mesmos. Não, não vai mudar a vida do outro, vai mudar a nossa vida. A forma como nós nos vemos, a forma como nós nos olhamos. Então, quanto maior é essa tirada de pedras, de coisas que não nos servem para nada, e colocar no lugar nosso autoconhecimento, nosso carinho, nosso cuidado com a gente, mais de desenvolvimento nós vamos tendo. Essas ideias, quando a gente para, aí você começa a questionar, não julgar, a questionar. Sim. Isso cabe para mim, isso é interessante, essa história tem fundamento. Você vai conversar, você não vai simplesmente se tornar um papagaio de repetição, porque eu estou lá repetindo. Ou eu estou pegando e pegando o ovo do cuco e colocando para mim como se eu fosse a responsável por ele. Sim. Nós temos responsabilidade com as coisas que nós passamos. Ah, não, mas eu não fiz de propósito. Não importa. Você É, vai ter o resultado muito perfeito. disso. Sim. Então, Tá. assim, vamos nos melhorar, porque dessa forma nós melhoramos o nosso mundo particular e que vai melhorando o mundo ao nosso redor. E essas ideias boas propagadas, essas sementes que são lançadas aí na mente das pessoas, de todos nós, que elas germinem e cresçam, É. se tornem árvores robustas, mas com ideias maravilhosas, sejam árvores de frutos fantásticos que alimentem o espírito, que alimentem a alma, não só o corpo das pessoas. É essa a ideia, a essência, a vontade, sabe, o que tiver de maravilhoso que o pescador deseja a todos. A gente entender que a gente não é imutável, né? A gente tem uma grande capacidade de mudar, de crescer, de aprender e basta a gente não se resignar, né? Não se acomodar. Oi, Tati, a Tati entrou aí. Boa noite. Oi, Tati linda! E a gente ter um olhar nesse sentido de compreensão, mas de indignação também, como você diz sempre. Me indignar não é se revoltar, sabe? Mas você entender que você pode sair desse lugar comum que você vem trazendo de uma vida inteira, sabe lá onde que isso surgiu, se foi na família, sabe?
tem coisas que a gente traz da infância mais tenra e a gente não lembra. Coisas que o pai falava, que a mãe falava e que a gente traz para uma vida como se fosse uma verdade absoluta. Coisas que às vezes nos amarram, sabe? Nos prendem, nos impedem de caminhar, né? Então, aquilo se torna um peso tão grande que a gente chega uma hora, as pessoas chegam uma hora que acham que não conseguem seguir mais em frente e se resignam, param, desistem, sabe? Mas a dificuldade, às vezes, ela existe para nos ensinar. Os desafios acontecem muitas vezes para nos fortalecer e não para nos fazer desistir. Porque a partir da hora que você desiste, a esperança acaba, sabe? Você você vai estagnar na sua vida e a vida não é para isso. A vida é para crescimento, a vida é para desenvolvimento. Como eu falo, no dia que eu partir desse mundo, o que eu quero deixar para as pessoas? Mas não é de material, é de, sabe, é de lição, é de mensagem, é de memória, o que as pessoas vão pensar quando lembrarem de mim, quem foi o Marco, né? Quem foi a Simone que passou por esse mundo. A gente trouxe esse projeto não pensando nisso, mas pensando em fazer algo pelas pessoas, pensando em levar algo, transbordar algo que a gente tenha para dar. Ah, eu estou pronto? Não estou pronto. Tenho certeza. Hoje a Simone levantou essa questão, a gente estava conversando, falou assim, se algo acontecer assim, assado, você vai estar pronto? Eu falei assim, não estou pronto. Não vou estar pronto nunca. O que eu estou pronto é para agir. À medida que as situações surgem, como eu fiquei pronto para vir aqui fazer uma live, o cara tímido de um pouco mais de um ano atrás, que entrou na frente de um celular e foi fazer uma live. Pego o celular, gravo vídeos. Isso foi um desafio que eu não estava pronto para fazer e que eu fiz. Eu só estava pronto para enfrentar, né? E enfrentei o desafio. Mas assim, não estava pronto, né? Eu falo, se a gente pegar nossas primeiras lives e comparar com as de hoje, chega a ser engraçado, né? A gente se atrapalhava todo, até para fechar a primeira live, quando eu falei assim, onde que desliga isso aqui? Não sabia, né? Então a gente vai no aprendizado constante e ter essa consciência de que isso é parte da nossa caminhada, né? Porque a partir da hora que você entende que você não é imutável, você tem um olhar mais ameno para isso, menos rigoroso, sabe? Menos autodestrutivo. Ah, eu não consigo, não sei o quê. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando, cara, é muito difícil, não sei. Para de repetir que é muito difícil, porque isso não vai te ajudar em nada, né? A dificuldade está lá, às vezes ela está lá mesmo. Mas se você ficar falando que é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, mais difícil se torna, porque a sua mente, ela entende que aquilo é quase insuperável. Tem uma frase antiga que fala assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Porque ninguém falou para ele que era impossível. E ele não sabia, e foi lá e fez. Quer dizer, não era impossível. Só que todo mundo acreditava que era impossível. E nem tentava, né? Alguém foi lá e fez. Um cara um dia inventou uma roda, cara. Uma roda. A roda foi uma das grandes revoluções da humanidade. O fogo, né? Não sabia que tinha fogo. E hoje, fogo é uma coisa banal. Você vai ali assim, fogão automático ainda, né? Não tem que esfregar pedrinha, né? E hoje é natural, é banal. Então, a gente está numa construção. A humanidade cresce, né? E a gente, como indivíduo, tem a oportunidade de crescer junto. Hoje eu falei com a minha filha, o avô dela teve uma vida completamente diferente da minha. Ele conseguiu me dar uma vida melhor que a dele. E a vida que ela tem hoje nem se compara, porque a gente vai num crescimento,
né? Mas não é só financeiro. Financeiro é consequência. A gente busca prosperidade, a gente busca um desenvolvimento pessoal, espiritual, mental, sabe, emocional. A gente está sempre em busca desse crescimento. Mas se a gente achar que nada vai mudar, a gente já está, nós mesmos, nos auto-sabotando, né? E a gente vai chegando pertinho do fim. Ainda tem mais um tempinho aí, mas já está se aproximando. Eu quero, né, marcar o final dessa série de lives aqui das ideias gestadas em nós, porque ela trouxe mensagens muito bacanas. A pessoa que está junto com a gente, a Elaine, ela faz os cortes e ela está postando os cortes da live também. Então, quem não tiver tempo de ver a live completa, vai vendo os cortes, porque são muito legais também. Pequenos trechos das lives, que foram os trechos mais marcantes, assim, que trouxeram um aprendizado muito bacana para quem puder, né? Como eu falei, quem não tiver tempo, quem tiver um tempinho, são lives de 1 hora, né? Você coloca lá acelerado um pouquinho, lá 1.5, passa rápido e você tem como eu falei, são 4 lives muito legais, né? Eu estou muito feliz da gente ter feito esse tema, estou muito feliz de você ter tido essa ideia, né? Porque eu sinto que eu ganhei com isso, né? E as pessoas por consequência, né? É, é verdade, é verdade. É enriquecedor, como eu falei, é o fundamento do pescador, é ser farol para as pessoas, que as pessoas peguem essas ideias e que elas realmente germinem, né, para que a pessoa possa crescer e verificar dentro da sua própria vida, dentro do seu mundo particular, uma possibilidade de crescimento exponencial como um ser humano e realmente dar foco e farol para o que importa de verdade, para que essas coisas menores a gente largue para o lado e que a gente vá e cresça como eu falei, como um ser humano Sim. e dessa maneira melhorando cada um, né? Se olhando, nós vamos ter aí um mundo com certeza muito, mas muito melhor. É. A gente, só para finalizar, a gente tomar cuidado nessa caminhada, porque, como eu falei, nem sempre aquele que a gente acha que é inimigo porque critica é inimigo, e nem sempre aquele que está sempre te elogiando é amigo, né? Às vezes a gente tem nesse que critica um mestre, um professor, uma pessoa que está nos mostrando um caminho, independente da intenção dessa pessoa, ela está servindo para nos mostrar onde dá para melhorar ou até ver que não, ele está enganado isso aqui, mas a gente para refletir sobre aquilo, né? Então nos desperta para uma reflexão, né? E tem pessoas que quando começam a ver o seu desenvolvimento, elas começam a te encher de elogios e tal. E a gente tem que tomar cuidado com a vaidade também, porque a gente crescer é bacana, mas a gente sempre tem como crescer mais e a gente não pode chegar no ponto, no patamar de achar que a gente é o dono da verdade. Então, reconhecer que a gente está aprendendo, reconhecer as conquistas, comemorar as conquistas é importantíssimo, né? Mas sempre de olho que a gente pode ter um crescimento maior, a gente tem um aprendizado maior, a gente tem ainda como se esculpir, né, nessa caminhada aí e levar essa mesma ideia para outras pessoas. A gente traz aqui a reflexão e a gente deixa a, a semente, né, para que as pessoas se sintam também instigadas a fazer o mesmo, né? Porque a gente sabe, como eu falei da árvore que se planta semente e ela dá milhares de frutos, a gente está plantando também, a gente espera que
isso cresça e floresça, né? E frutifique, né? Porque a gente não consegue mudar o mundo inteiro de uma vez, mas a gente faz a nossa parte aqui e planta uma semente para que isso cresça junto também, né? Que a gente possa fazer todos aí juntos um lugar melhor para os nossos filhos aí, né? Com E, certeza, e com eu certeza. estou muito feliz com essas lives. Eu já estou pensando, né? Nós já estamos planejando o próximo tema. Com certeza, com certeza. É. Então, muito obrigada a todos que assistiram aqui, a todos que vão assistir depois essa live. Deem ideias. Nós temos um grupo aí do WhatsApp. O Sim. link para acesso a esse grupo está tanto na página do Pescador, como na minha e na do Marco. Entendeu? Sigam. Vamos fazer que esse projeto aí ele cresça e apareça muito mais, porque ideias, boas ideias, elas precisam ser propagadas aí para outras pessoas. Boa noite, Elaine, querida. Boa noite, Elaine. Já chegou no finalzinho, Elaine. É, Já estamos encerrando uma live bacana para encerrar essa série de lives aí desse tema, né, das ideias gestadas em nós. Vamos trabalhar no próximo tema, na próxima live. Fiquem com Deus, pessoal. Vamos lá no canal do YouTube, se inscrevam lá, marca lá o sininho para ver as lives também. E fiquem com Deus aí. Até amanhã. até amanhã.